vias urbanas e estradas, as coisas são mais simples. Tudo que temos a fazer é criar um projeto de georreferenciamento por SIG, importar os arquivos que criamos lá no QGIS e calcular a bacia. Vamos lá, vamos criar o projeto de georreferenciamento por SIG, é este aqui. Nome do projeto. O nome do projeto tem que ser o nome do diretório que nós demos lá no início do SIG, que foi Caraguá. Diretório de trabalho. O diretório de trabalho é o diretório onde está o diretório Caraguá, que no meu caso aqui é VUIE. VUIE. Okay. Esse diálogo é de dados geométricos e não nos interessam no momento. Okay. Todos os projetos devem possuir pelo menos um trecho. Crie agora o primeiro trecho ou rua desse projeto. Isso é uma exigência do Vias Urbanas e Estradas. Para satisfazê-la, precisamos apenas de criar uma rua aqui com um nome qualquer. Vamos chamar de Rua 1. Agora vamos importar os arquivos. Arquivo com as curvas de nível. VUIE, Caraguá, Bacia 1 CN. Arquivo com mapa. Bacia 1 JPG. E arquivo com os pontos de controle. Bacia 1.pct, que nós criamos lá no bloco de notas. A equidistância da curva de nível que nós colocamos lá foi de 20 metros. Ok. Para concluir o georreferenciamento, sincronize os pontos de controle. Para reiniciar a sincronização, pressione Escape. Bom, agora nós vamos usar os pontos de controle que nós criamos lá no QGIS. Basta darmos um clique em cima de cada ponto de controle. O ponto de controle 1 está visível aqui. O ponto 2 não está visível, então precisamos de arrastar o desenho. Para arrastar o desenho, pressiona-se a tecla Shift, clica, arrasta, clica de novo e solta-se a tecla Shift. Isso libera o mouse. Agora vamos ao ponto 2, clica-se no ponto 2, vamos ao ponto 3, e ao ponto 4. Calculando a superfície. Ok, o projeto foi importado com êxito. Aí, o mapa com as curvas de nível. Agora, precisamos importar os talvegs e o espigão da bacia. Para importar os talvegs, precisamos de vir aqui neste ícone, importar talvegs. E pegar o arquivo de talvegs lá, bacia 1 talvegs.dxf. Estão aí todos os talvegs que criamos lá no QGIS. Está muito cheia a tela, eu vou limpar um pouco, eu vou tirar as curvas de nível, Shift N, e os pontos, Shift P. Bom, agora precisamos importar o espigão. Importar o espigão, nós temos aqui nesse ícone, e importar o arquivo que nós criamos do espigão lá no QGIS. Ele me mostra o espigão e me pede para clicar no ponto onde está a nascente do talveg principal. Geralmente, o talveg principal é o talveg mais extenso da bacia. Nesta bacia, temos essa região aqui, que é a região que está mais distante da fossa. Então vamos escolher ali uma nascente de algum talveg que esteja ali, como a nascente do talveg principal. Temos aqui 2 talvegs, o mais afastado é esse aqui. Vamos selecionar este aqui. O Vias Urbanas e Estradas automaticamente me definiu o talveg principal no meio desse emaranhado de talvegs aí. E ainda me dá a oportunidade de ensaiar outros talvegs aqui. Por exemplo, eu posso responder não aqui e escolher outro talveg, outra nascente. Por exemplo, esta. Ou outro aqui, ó, esta. Ok? Então, vamos vir aqui, escolher este aqui como talveg principal.
aí está a bacia com o talveg principal definido. Esse talveg começa aqui em cima, essa bacia aqui ela é mais alta, e vem serpenteando aqui. Aqui ele sofre uma queda brusca, que será vista no perfil do talveg principal, e quando chega aqui, ele fica bem mais suave, uma inclinação bem mais suave, e até chegar aqui na foz. Agora precisamos de calcular a bacia. Para calcular a bacia, clicamos aqui com o botão direito em qualquer ponto do espigão. Editar, criar uma bacia hidrográfica. Aqui está. Ele sugere o nome que nós demos para o espigão. Vamos colocar aqui apenas bacia 1 e calcular. Ele avisa que o perfil do talveg principal está ondulado, mas em caso de projeto SIG isso sempre acontece. Nós vamos ver esse detalhe no perfil do talveg principal. Bom, aí está. Esse diálogo contém apenas os dados geométricos. Nós vemos que a área dessa bacia é 43 km², ela tem 10 km de comprimento, e um detalhe importante aqui é o comprimento total dos talvegs, que chegou a 138 km. Né? E a densidade de drenagem ficou muito boa também, ficou em 3,21. Agora vamos aos dados hidrológicos. Para calcular os dados hidrológicos, o Vias Urbanas e Estradas precisa de alguns parâmetros, como intensidade da chuva, tempo de duração da chuva, tempo de retorno da chuva, coeficiente volumétrico de escoamento, coeficiente de distribuição espacial e, logicamente, o método de cálculo do tempo de concentração e o método de cálculo da vazão. Os Vias Urbanas e Estradas oferecem 5 métodos de cálculo do tempo de concentração, que são Venteschow, Kirkpatrick, Picking, Kirby-Hathaway e Denos. Para cálculo da vazão, o Vias Urbanas e Estradas oferece 7 métodos, que são racional, racional corrigido, Ipaiú, Venteschow, Macbeth, Cacoei-Uehara e o hidrograma triangular sintético. Bom, tem alguns parâmetros padrão aqui que eu uso para calcular a bacia. Vamos usá-los aqui. Lembrando que isso é apenas uma demonstração. Intensidade da chuva, 110. Tempo de duração da chuva, 70 minutos. Retorno da chuva, 100 anos. Coeficiente volumétrico, 0,26. Coeficiente de distribuição espacial, 92%. E para método de cálculo do tempo de concentração, vamos escolher o Venteschow, e para método de cálculo da vazão vamos escolher o Ipaiú. Calcular. Sempre estamos avisando que o talveg principal dessa bacia não está particionado, nós precisamos de particioná-lo. O que vamos fazer é fazer esse cálculo inicial sem particionar os talvegs, ir lá, particionar o talveg e depois refazer os cálculos com o talveg particionado. Bom, observamos aqui que a inclinação do talveg principal ficou em 4,5%, né? E temos aí o resultado dos cálculos. A vazão de cheia ficou com 187,4 metros cúbicos por segundo, e a vazão máxima de projeto ficou em 206,2 metros cúbicos por segundo. Nós vemos aqui que o tempo de concentração também ficou em 57,6 minutos. Esses dados do canal na foz aqui são para fazer um ensaio da obra de arte na foz. O Vias Urbanas ensaia aqui um bueiro, pode ser um bueiro simples, duplo ou triplo. Coeficiente de rugosidade, 0,035. Área molhada, 1,7. Raio hidráulico, 0,8.
declividade 0,02. Calcular. Bom, vemos aí que nesse caso temos aqui as vazões e a velocidade, e o bueiro aí calculado foi um bueiro duplo de 2 metros de diâmetro. Ok? Agora vamos lá particionar o Talveg principal. Gravamos esses dados aqui. Sim. E vamos visualizar o Talveg principal. O Talveg principal é visualizado no desenho das seções. Aqui é porque não tem seções geométricas, ele está avisando. Vamos abrir aqui. Esse aqui não precisamos também. Aí está o perfil do Talveg principal. No início aqui, nos primeiros 3,5 km, o perfil é praticamente plano. E aí ele começa a subir e sobe aqui tipo uma chapada, bem íngreme, né? E chegando em cima da chapada, o perfil fica menos inclinado. Vamos definir então as partições do Talveg principal. Nós vemos que aqui no começo é praticamente plano, né? Até os 4 quilômetros aí, ó, é praticamente plano. Aí ele começa a subir e temos aqui tipo uma chapada, né? Bem íngreme aqui. E quando chega em cima lá, o perfil, a inclinação do perfil fica menor. Aquela mensagem que o Vias Urbanas e Estradas mostrou, de o perfil está ondulado, são esses casos aqui. Ó. O perfil sobe e desce. Mas isso em projetos feitos por SIG sempre ocorre. Tá? Bom, vamos particionar esse Talveg. Eu vejo aqui as seguintes partições. Esse aqui é o botão para definir as partições. Vamos aí. Eu vejo uma partição aqui. Vejo outra partição. Daí até chegar aqui em cima da chapada, né? E outra partição até o final. Até o final. Ok. Bom, agora gravamos isso aqui. Retornamos lá no cálculo e recalculamos a superfície. Shift P. Vamos chamar o diálogo da bacia de novo e calcular. Como esse diálogo aqui é um diálogo, só tem dados geométricos, aqui nada vai alterar, mas é necessário que seja calculado. A mensagem do perfil está ondulado. Ok. Vamos agora aos dados hidrológicos. Os dados hidrológicos foram alterados, né? E tudo que precisamos fazer aqui agora, vejam que a declividade equivalente foi para 3,8%, né? Vamos recalcular aqui. Nós vemos que não houve alteração, apenas o volume de escoamento do hidrograma que houve uma pequena alteração aqui. O resto não mudou. Vamos calcular aqui também, nada vai mudar. Beleza. Ok. Tá aí a bacia calculada, não? Gravamos aqui. E pronto. Bacia calculada. Bom, isso é tudo. Obrigado por assistirem.